Se a população brasileira sonhasse como é que funciona um Congresso Nacional, todo mundo ia para a porta ali, ia dar chibatada em todos os polícias do Brasil. O senhor vem de carro por quê, senador? Vontade mesmo, vim de carro. Eu não tenho jatinho particular ainda. O senhor ainda não tem? Não, não tem nem deve ter. Eu acho que eu não vou ter, não. Tem uma bancada de jatinhos lá, essa bancada. Se eu tiver, vai ser honestamente, vai ser não com propina e nem com rolo, pode ter certeza disso. Fiz tudo correto. Nunca fiz nada de errado. Que eu falei aqui, se a população brasileira, Deus descer aqui na terra e começar a abrir o livro de cada político, aquele já morreu, aquele está aqui ainda, e falar assim, ó, vamos mostrar aqui as emendas, a população bate cacete aqui em cada político que tiver aqui. É situação de emenda dessa situação. Eu e o Nicolas, a gente começou a fazer uma mobilização, a gente chegou aí até lá onde fica o avião, para tentar mostrar o avião, e eles barraram, não deixaram a gente entrar. A gente ficou sabendo que chegou isso até pro Lula. Porque o Lula queria comprar um avião, a gente queria mostrar que o avião que o Lula estava usando é um avião que dá para usar, não precisava comprar um avião de quase R$500 bilhão. Nós fizemos o vídeo. Pessoal, vou deixar esse vídeo aqui com o senador Cleitinho. Aqui ele vai revelar os bastidores do que acontece no Senado e na Câmara dos Deputados. Aquilo que os senadores e deputados não querem revelar sobre corrupção e um monte de coisa que acontece lá dentro, aqui o senador Cleitinho, nessa entrevista, vai revelar tudo e vai falar e vai apontar os erros que estão acontecendo em alguns senadores que fazem propina, corrupção, vivem uma vida luxuosa com os dinheiros dos contribuintes, ou seja, com o nosso dinheiro de nós brasileiros. E aqui o Cleitinho vai desmascarar e vai mostrar a realidade da vida de um senador. Aqui ele vai mostrar o seu lado humilde, o que ele faz com os recursos, né, com as emendas que ele pega, e vai revelar a intenção dos prefeitos que vai até ele pedir dinheiro. Então eu vou deixar esse vídeo completo aqui para vocês. Antes, se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixe aquele like, curte, comente e compartilhe esse conteúdo e vamos lá para o vídeo. Para enfrentar um cara igual o Lula, se o Lula for para a reeleição, tem que ser um cara que é do povo. Eu sou do povo. Deixa eu um debate com ele. Traz ele aqui, faz um desafio para ele vir aqui fazer um debate. Eu sei ele aqui. Lá no Jornal Nacional, no William Bonner, vamos falar do povo. Adoraria. Quem é do povo não trai o povo, não, meu irmão. E eu vou te falar aqui, eu sou um crítico da questão do STF, dos ministros, mas nessa situação do Flávio Dino, eu apoio ele. Toda emenda tem que ser fiscalizada. Toda emenda tem que ter transparência, gente. O princípio da administração pública se chama transparência. Como é que você pega emenda e manda para uma cidade sem nenhum mínimo de transparência? Eu falei em plenário, com todas as emendas que eu mandei, pode pegar as minhas de deputado estadual e as minhas de senador. Pode pegar e vasculhar tudo, olhar tudo que tiver de olhar, fiz tudo correto. Mas esse serviço de dificultar tudo beneficia quem? Só eles. Eu canso de falar isso, eu vou te falar uma coisa do fundo do coração aqui. Se a população brasileira sonhasse como é que funciona um Congresso Nacional, todo mundo ia para a porta ali, ia dar chibatada em todos os polícias do Brasil. Antes da Constituição e depois da Constituição. Porque a maioria das vezes ali está ali para defender partido, ou para defender um grupo político, ou para defender seu interesse próprio. E o que é o mais importante, que é independente de ideologia, de esquerda e de direita, ou quem não tem ideologia nenhuma, que é o povo, poucos fazem isso. Eu, particularmente, faço isso todos os dias. Tudo aqui é levado para interesses. E às vezes... Não da minha parte. Sim. Mas o coletivo funciona assim, né? Sim. Então, por exemplo, a paralisação da Câmara hoje tem a ver com o momento Alguma político. coisa tem, Exatamente. É fazer dificuldade para vender facilidade, infelizmente. Hoje é a sua visão e o seu sentimento sobre o Senado Federal. O Senado, eu particularmente, que a casa é cara. Por exemplo, a situação agora das eleições agora, a gente está parado aí já desde quando começou o primeiro turno das eleições. Então tem muitas propostas importantes para o país aí, tem vários projetos que eu fiz que eu fico louco pedindo para entrar nas comissões, para poder pautar em plenário, inclusive pedindo o presidente Pacheco para colocar, e a gente não vê tanta... Parece que fica mais esperando a Câmara trabalhar para depois a gente poder revisar. Eu acho que se a gente tem a prerrogativa também de ter iniciativa também, a gente tem que fazer isso todos os dias. Até porque, José Maria, eu gosto de falar isso para a população brasileira, isso aqui não é atacando individual, algum senador, nada não. Aí eu falo pela questão da classe política e pelo coletivo. A população brasileira, a maioria das vezes, um cidadão trabalha de segunda a sábado. Então, tem uns que trabalham de segunda a segunda. Lá é terça, quarta e quinta. O senhor está sendo muito otimista com quinta-feira. O quinta-feira é mais ou menos, né? Não, o mais mesmo de ter os projetos são terça e quarta mesmo. Quinta é mais você poder usar a tribuna. Então, assim, é terça, quarta e quinta. É muito pouco. Então, assim, é uma crítica aqui que eu faço porque a população brasileira que paga imposto quer resultado. E o senhor sofre represálias? Quer dizer, os senadores olham para o senhor meio de lado, assim, como um Cara, eu vou te estranho, falar aqui, você vai perguntar tudo, se você quiser me perguntar aqui, Zé Mário, eu vou te falar tudo. Até hoje não tive represália nenhuma. Pelo contrário.
Eles me reconhecem e falam isso dentro do Senado. Ó, chegou um senador aqui que fala a língua do povo, porque o Senado ficava muito distante da população. Muitas das vezes aqui a pessoa nem via um senador. O senador chegar no lugar é de helicóptero, com um monte de segurança. Então, assim, a população brasileira não sabia nem o que era um Senado, um senador. Então, assim, muitos senadores já sobem lá em cima e reconhecem. Então, o Cleitinho foi uma aposta positiva que veio aqui para o Senado, aqui, porque realmente já está trazendo o Senado para perto do povo. O senhor pretende se candidatar ao governo de Minas? É um pré-candidato? Eu não vou falar nem que sim, nem que não, porque é daqui 2 anos. É porque também não gosto de ficar falando essa palavra, que eu nunca não, porque a gente pode mudar de opinião sempre. Mas se a população mineira quiser, eu estou à disposição. Eu trabalhei na Assembleia. Sei, foi deputado estadual. Eu só tenho que ajoelhar e agradecer a Deus por estar aqui trabalhando. Quem fala isso é porque não quer trabalhar. É um parasita mesmo. Agora, eu saio de casa toda segunda-feira, quando eu venho para cá, ajoelhando e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui. O senhor vem de carro por quê, senador? Vontade mesmo, vim de carro. Eu não tenho jatinho particular ainda. O senhor ainda não tem? Não tem nem deve ter. Eu acho que não vou ter, não. Tem uma bancada de jatinhos lá, essa bancada. Se eu tiver, vai ser honestamente, vai ser não com propina e nem com rolo, pode ter certeza disso. O Congresso ganhou ali dinheiro, ou seja, emendas parlamentares. 55 bilhões de reais. Isso foi um trabalho, mas o Congresso é mais poderoso hoje do que antes, né? E não é só por emendas. Isso aqui, se você tiver uma oportunidade de entrevistar o presidente Lula, você já entrevistou o próprio Bolsonaro também, né? Mas eu não sei se o Lula... Mas o Lula, nesse mandato agora, faz essa pergunta para ele. Eu tenho certeza que vai falar isso. Há 20 anos atrás, quando ele pegou e administrou, era totalmente diferente. Acho que tinha muito mais autonomia do que tem hoje. Hoje, e está errado, tá? Que fique claro aqui. A função do legislativo é legislar e fiscalizar, não é executar. Então, quando você faz isso numa situação dessa, você quer pegar a autonomia do executivo, está totalmente errado. Então, o próprio presidente hoje, os futuros presidentes, vão ter essa dificuldade mesmo, porque hoje está concentrado dentro do Congresso Nacional, em 2, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Eu sou oposição do Lula, mas eu tento ser a posição mais inteligente possível. Então, assim, eu jamais vou querer fazer algo para prejudicar. Contra o Brasil. Não, eu jamais vou fazer algo para prejudicar, para atrapalhar, porque vai atrapalhar o povo. Então, assim, tudo que for para o povo ali, eu jamais vou atrapalhar. E o que a gente vê, que eu falei para você no início, é a dificuldade, fazer dificuldade para vender facilidade. Ali não está preocupado com resolver os problemas da população, não. Ali é para poder se perpetuar no poder. E esse tipo de situação dessas emendas que foram orçamento secreto, agora a emenda de relator, isso é simplesmente para poder beneficiar a classe política. Se a população brasileira, Deus descer aqui na terra e começar a abrir o livro de cada político, aquele que já morreu, aquele que está aqui ainda, e falar assim, ó, vamos mostrar aqui as emendas, a população bate de cacete aqui em cada político que tiver aqui. A situação de emenda dessa situação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu acompanho o Congresso há muito tempo e as emendas são a cara do parlamentar. Você elege o parlamentar que vem para cá exatamente com o seu estilo. Qual é o seu estilo e onde o senhor coloca as emendas? Coloco as emendas em todas as regiões de Minas Gerais, né? Eu trabalho muito em questão de infraestrutura. Então, assim, cidades que não tem ainda, eu vou dar exemplo da minha cidade. Minha cidade ainda tem várias cidades. Divinópolis? Divinópolis, quarteirões que não tem nada. Cidade próxima de Belo Horizonte, não tem quantos mil habitantes? Próxima de Belo Horizonte, uma cidade de quase 300 mil habitantes. Então, assim, cidade ainda que não tem um calçamento, não tem um asfalto. Então, tenta usar sempre para isso. O irmão do senhor que foi eleito lá? Ele foi reeleito prefeito. Foi, quase 80% de aprovação. Então, o senhor aplica muito em Divinópolis? Infraestrutura de Divinópolis em toda a região de Minas Gerais. No Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas, que são regiões pobres do estado, eu sempre atendo lá. Na área da saúde, que eu sei que precisa. Tinha cidades que eu não tive nem voto na época de deputado, fui lá e mandei recurso, mandei emenda. E não quer saber, sabe? Eu vou fiscalizar ela. Então, se eu jamais também vou mandar uma emenda para uma cidade. Hoje mesmo foi um prefeito lá no meu gabinete lá, tirei foto com ele, ele não me apoiou, falei, não, o senhor pode vir aqui no final do ano aqui, se tiver uma demanda que é bacana da cidade aqui, eu faço questão de poder te ajudar aqui, no que eu não estou ajudando ao senhor, estou ajudando a cidade, pode vir aqui, começa a indicar no final do ano, eu faço questão de mandar. E aí tem alguns prefeitos que, quando pedem emendas aqui, e depois a gente conversa sobre questão de apoio, eu já pego na mão dele e falo assim, que não preocupa questão de apoio, não. Vocês é igual Jesus, igual o Pedro fez com Jesus. Pedro falou que não ia negar e negou. Vocês ficam falando que está comigo aqui agora para que na época da eleição ali, o partido te obriga a se apoiar, você vai apoiar. Eu estou mandando, não é por causa de vocês, estou mandando por causa da cidade. Então precisa falar que vai me apoiar, não, que eu não estou fazendo isso por apoio, não, estou fazendo isso pela cidade. Zé Maria, se não tivesse emenda, eu ia ser eleito, reeleito do mesmo jeito. Te garanto para você. Eu não fui eleito senador por causa de emenda de deputado estadual, não.
Foi eleito senador pelas fiscalizações que eu fiz dentro de Minas Gerais e os projetos de lei que foram aprovados, meu. Eu fui o deputado estadual lá que conseguiu acabar com aquela porcaria de taxa de licenciamento que tinha em Minas Gerais lá, que é aquele papel moeda, que você paga numa blitz, numa fiscalização, você tem que apresentar ele. Hoje você faz ele online, hoje você mostra ele pelo telefone. Eu tirei 2 bilhões do caixa do Estado e coloquei no bolso da população. Então eu sei que o reconhecimento veio disso. E é isso para mim que é o trabalho de um parlamentar, de fiscalizar e legislar. Esse negócio de emenda, quem faz isso é o executivo. Mídias sociais. É um novo momento, um novo jeito de fazer política. Mas tem muita gente com medo dessa mudança, não tem? Tem um monte. Que a rede social, quem controla ela? Quem dá conta de controlar a rede social? Ninguém. Tinha 4 poderes, né? Judiciário, legislativo, executivo e a imprensa. Veio o 5º poder hoje, que é a rede social. Se não fosse Deus em primeiro lugar, eu não estaria aqui. E se não fosse a rede social, nunca teria sido vereador, deputado e senador. Fui eleito nos 3 mandatos meus sem usar fundo eleitoral e fundo partidário, sem tempo de TV. Então, assim, eu mostrei que tem jeito de fazer sim, através das redes sociais. E aí que está uma situação que às vezes as pessoas julgam, né, quem está acompanhando aqui, fala assim, mas ele é um político de rede social. Aí, vou te dar até um dever para você, pega o meu mandato, olha o meu mandato de deputado estaduais, as proposições que eu tive, projetos aprovados, e pega agora de senador. A quantidade de projetos que eu já propus e PEC que foi aprovado dentro do Senado. Então, o mais importante para mim não é a questão da rede social, é o que eu faço por trás das redes sociais. O que eu falar, eu tenho que praticar. Então, durante o meu mandato, é comissão, é a fiscalização, é os requerimentos, é os ofícios. Então, assim, eu faço todo o trabalho de um parlamentar tradicional que sempre fez. Só que eu transformo isso para as redes sociais, eu mostro isso no meu trabalho pelas redes sociais. A rede social hoje já faz toda a diferença. Eu vou dar 2 exemplos aqui agora. Que o mais fácil no político tradicional, a situação do avião. Na época que o Lula queria, o ano passado, comprar um avião. Eu e o Nicolas, a gente começou a fazer uma mobilização, a gente chegou a ir até lá onde fica o avião, para tentar mostrar o avião, e eles barraram, não deixaram a gente entrar. A gente ficou sabendo que chegou isso até pro Lula. Porque o Lula queria comprar um avião. A gente queria mostrar que o avião que o Lula estava usando é um avião que dá para usar, não precisava de comprar um avião de quase R$500 bilhão. Nós fizemos o vídeo. O normal do político tradicional é mandar um requerimento para Forças Armadas, para onde que for, para o Ministério da Defesa, pedindo informações. Então o que aconteceu? Agora que eu estava querendo comprar, saiu uma matéria, se eu não me engano, não sei se foi da própria Jovem Pan aqui, dizendo que ele não comprou o ano passado por pressão da oposição. O problema técnico no avião presidencial deve ser usado como argumento para a compra de uma nova aeronave mais luxuosa para o casal Lula e Janja usar durante as próximas viagens. Segundo o jornal Globo, a falha que forçou o Aerolula a ficar quase 5 horas andando em círculos na cidade do México já reabriu as discussões para o gasto milionário. Lula não esconde o desejo de uma aeronave com maior autonomia de voo, que não exija muitas escalas para abastecimento e mais espaço para acomodar os convidados. O caso do México virou a desculpa perfeita para o petista, que até acionou o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para discutir o tema. E o Estadão trouxe bastidores das reações de Lula e Janja ao saberem da pane. De acordo com o jornal, o petista ficou bastante irritado e cobrou mais atenção com a segurança das aeronaves. Já Janja teria considerado a situação inadmissível e chegou a sugerir que a delegação ficasse mais uma noite no México. Nós temos companhias aéreas no mundo inteiro que obviamente enfrentam problemas, mas não é diante de um pequeno problema que permitiu, convenhamos, não é tão grande esse problema assim, o avião continuou voando em segurança, porque aterrissou também em segurança. Ninguém se feriu, não aconteceu absolutamente nada, a não ser, obviamente, os pitis, é assim que se chama, né? Os pitis do presidente e da primeira-dama. Então você vê, olha como é que uma fiscalização, uma ação dá resultado. Sim. Você quer outra agora? O mais simples que eu ia fazer agora... E é quase R$500 bilhão de reais. R$500 bilhão de reais. 460 milhões. R$500 bilhão de reais. O horário de verão. Assim que eu fiquei sabendo que eles estavam querendo fazer o estudo para voltar com o horário de verão, claro que você vai mandar um requerimento, vai fazer todo o processo que o parlamentar tem que fazer. Mas eu fui lá e fiz um vídeo. E pedi à população brasileira, se fosse contrário, para marcar o Lula. Esse vídeo meu deu quase 10 milhões de visualização. A gente cobra, a gente fiscaliza, mas a gente tem que reconhecer. Então aqui eu tenho que agradecer ao ministro da Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira aqui, por ter reconhecido que nesse momento não é o momento ideal para fazer isso, que o povo não quer, né? Para um senador, para um deputado, que às vezes acorda a hora que ele quer, às vezes nem vai lá, fala para um trabalhador que tem que acordar às 5 horas da manhã para pegar um ônibus lotado, né? Que aí tem que acordar às 4 horas da manhã. Pergunta para ele se você quer. De noite eu também sou contra o horário de verão, não acho que contribui, não. O cidadão, quando ele foi comprar o carro dele, ele não teve ajuda nenhuma do Estado. Pelo contrário, um carro, ele paga quase 50% de imposto. Aí ele acaba de adquirir esse carro pagando esse imposto, ele já tem que pagar esse PVA.
uma porcaria de estrada aí que muitas das vezes tem que pedagiar ela. O cara pega e cai num monte de buraco aí, o Estado não ajuda ele em nada. Aí, por alguma situação, que eu não estou aqui para julgar esse cidadão, ele não conseguiu pagar o IPVA dele, o Estado é dono do carro dele, Vai lá e toma. o Estado é sócio. Primeiro, paga o guincho, paga a diária Isso. lá na garagem, né? E se não ficar a risco, o carro é leiloado e não paga nem as dívidas que ficaram Isso, lá. então assim, é totalmente injusto. Eu fiz esse projeto. Se eu fui... Isso pode... Já foi aprovado? Não, porque foi aprovado meu do Senado, foi o do IPVA de carro velho para isentar. 20 anos, isenta... Esse está em tramitação ainda, mas eu te falo, viu? Isso poderia ser iniciativa de cada governador de cada estado. Se eu fosse governador um dia do meu estado, a primeira ação que eu fazia, a primeira canetada que eu dava, foi assim, aqui, ó, acabou. Apreensão. Cidadão mineiro, vocês podem andar. Eu peço que vocês paguem o IPVA, porque o Estado precisa arrecadar, eu tenho a folha para pagar, eu tenho responsabilidade fiscal aqui, mas prender seu carro não vai prender, não. Vocês podem ter certeza disso. O carro não é meu, o carro não é do Estado, o carro é seu. Se o Detran é um órgão público que cobra tantas taxas, por que uma carteira de motorista é tão cara? Concordo plenamente com você. Eu não te falei da taxa de licenciamento? Sim. E o Detran ainda falou que tem um custo ainda, que tinha custo, tem custo nenhum. É igual essa questão da carteira de identidade também. Mas mesmo que tivesse, o custo não é nem para o funcionamento do Estado. E essa sugestão sua, eu acho ela excelente. Porque igual você falou, não que um servidor tem que... Eu posso pedir licença para ir transferir meu carro, mas nem todo mundo pode. Sim. Trabalha a semana inteira, horário comercial. Essa sugestão sua é ótima. Se um dia eu virar governador, eu vou levar para Minas. Viu? Como é que você vê essa relação Estado e cidadão? Estado e cidadão? O Estado está inchado. A gente precisa colocar isso, eu faço muito isso, essa consciência com a população. Não quando a gente fala de diminuir o Estado, não é acabar com o Estado. Não. As pessoas, quando acham que a gente é radical, que quer acabar com o Estado. Não é nada disso. Mas é igual, eu te dei um simples exemplo do carro. O Estado achar que manda no carro de um cidadão. Então, assim, o Estado é para servir seu povo. E hoje é diferente, é o povo servindo seu Estado. 50% de tudo que você consome nesse país aqui é de imposto. E muitas das vezes quem administra esses impostos, que são os políticos, acaba roubando o povo. Como você está vendo a distribuição do Bolsa Família e a atuação do Bolsa Família? Não, vou te dar um exemplo que fique claro aqui. Quando a gente fala, parece que a gente está sendo contra o Bolsa Família. Não é nada disso, que a gente sabe que tem família que realmente, no momento agora vulnerável, precisa desse auxílio, desse benefício. O deputado Marcelo me mostrou estudos lá, indicando assim, até países ricos. Ele estudou, foi em vários países. Todos têm, evidentemente, alguns mais, outros menos, né? Que atender a alguma parcela da sociedade que não se enquadra, não tem emprego, Zé Maria, a gente problema, tem que parar, então é essa questão muda um governo, a gente tem que parar de ser hipócrita e demagogo. Porque a direita bateu no peito sempre e falou assim, quem aumentou o valor do Bolsa Família foi o Bolsonaro. Então o que faz eu agora, sendo Lula, ser contra o Bolsa Família? Se nós batíamos no peito e falamos assim, virou R$600 foi por causa do Bolsonaro. Então, você não pode ser hipócrita, ser demagogo. E você sabe que tem pessoas que precisam do Bolsa Família. E agora pensa assim, você pegar um benefício que você poderia usar ali para você pagar uma conta de água, uma conta de luz, ou ir para o supermercado e gastar com essa porcaria desses jogos. Então, eu até entrei com um projeto lá agora, para que seja só para ir no supermercado, faz um cartão, ou você paga a sua conta de água, você paga a sua conta para o espécie para poder jogar, tem que acabar. Mas outra coisa, viu? Eu não quero aqui legislar em dinheiro o salário do cidadão, não. Só para lembrar que isso é um benefício. É um benefício que toda a população brasileira paga ele. Todo você que está me vendo aqui agora, através do seu imposto, você paga. Você não pode receber o Bolsa Família, mas você paga para quem recebe. Então, lá na minha cidade, lá em qualquer lugar, eu estou precisando de gente para trabalhar aqui, Cleitinho. Você não está sabendo que está precisando trabalhar, não? É verdade. Não trabalha. Certas funções não trabalha. Essa economia é uma economia burra, que você acha que a vez está gerando esse dinheiro, não está. Está ficando na banca. Então esse cara que poderia pegar um dinheiro do Bolsa Família e gastar lá no bairro dele, lá no supermercado dele, não. Ele está jogando. Economia burra. Representações empresariais estão preocupadas com isso. O cálculo é mais de 70 bilhões, alguns falam em 400 bilhões. Saindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, quem que entra? A lista já tem alguns nomes, mas surgiu um novo, que é o Pablo Marçal. Pablo Marçal, eu acho que é um bom nome também, né? Eu acho que a direita precisa unir, não se dividir, igual está fazendo. Mas o que eu vejo sobre essa situação é que estão falando aí, né? É o Caiado. Caiado, governador daqui de Goiás. Vou te falar aqui, 0 chance. Depois pode me cobrar daqui 2 anos. Senador? Todo respeito a ele, tá? Para enfrentar um Lula tem que ser um cara que é do povo. A direita precisa entender isso. Tem essa pegada popular. Tem que enfrentar. Eu estou à disposição. Se me botar no jogo aqui, põe eu no debate com o Lula. Deixa eu no debate com o Lula, para falar do povo. Porque a gente está aqui quase 30 minutos falando aqui. O que eu mais falei aqui?
O que eu mais defendi aqui? Eu sou um direita que é do povo. Ninguém nega isso, não. Eu sei falar com o povo. Porque eu sou do povo. Eu vim do povo. Eu sei a realidade do povo. Agora, Caiado não sabe. Ratinho não sabe. Zema não sabe. Não sabe lidar com o povo, não. Então, esses candidatos aí, para mim, é zero chance. Pois é, eu sinto uma preocupação. Porque... Tinha que ser o Bolsonaro, né? Mas vamos ver, vamos aguardar para ver o que vai dar, né? Que tem essa pegada popular, né? Tem, o Bolsonaro é popular. Para enfrentar um cara igual o Lula, se o Lula for para a reeleição, tem que ser um cara que é do povo. Eu sou do povo. Deixa eu no debate com ele. Traz ele aqui, faz um desafio para ele vir aqui fazer um debate. Eu sei ele aqui. Lá no Jornal Nacional, no William Bonner, vamos falar do povo. Adoraria. Quem é do povo não trai o povo, não, meu irmão. E se você quiser ganhar dinheiro aqui no YouTube postando vídeos sem aparecer, sem gastar nada, não tem enrolação, aqui não tem tigrinho, nada disso. É postar vídeos aqui no YouTube e ainda ganhar dinheiro, assim como eu estou ganhando postando esses vídeos de notícias. Não importa qual seja a notícia, se é novela, filme, se é série, se é futebol, se é política, não importa. Aquilo que você postar da maneira certa, você pode ganhar dinheiro com isso, porque o YouTube ele te paga desde que você poste da maneira certa. Eu vou deixar o link na descrição e vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Vai lá, assiste essa aula gratuita e com certeza você vai gostar muito e vai aprender a ganhar dinheiro de forma honesta, apenas investindo o seu tempo em aprender e aplicar o método que ensina no link que está lá no primeiro comentário fixado. Vai lá, corre e aproveita. Agora falando sobre o senador Cleitinho, sinceramente, na minha opinião aqui, para mim ele é um exemplo. É uma pena que aqui no estado onde eu moro, o senador que eu votei não ganhou, que era um senador do lado de Bolsonaro. Infelizmente quem ganhou foi uma senadora petista. Mas em Minas Gerais, na minha opinião, tá de parabéns. Por quê? Tem um senador Cleitinho, que é um bom senador, tem um bom deputado, que é o Nicolas Ferreira, e, na minha opinião, tem um bom governador também, que é o Romeu Zema. Ou seja, Minas Gerais, graças a Deus, né, que tem esses políticos. Infelizmente, alguns estados, principalmente no Nordeste, tem deputado, prefeito, vereador, senador, governador, tudo petista. Infelizmente. Aí quando a gente vem olhar o estado, fazer uma comparação do estado petista, onde só tem petistas governando, com o estado onde tem centro-direita e direita no governo e nas administrações, existe uma diferença muito grande de crescimento, de emprego e desenvolvimento. Não é à toa que São Paulo agora, com Tarcísio, está crescendo, está avançando, muitos projetos indo para frente, muitas pessoas estão satisfeitas com o governo de Tarcísio. Minas Gerais, não todas, mas muitas pessoas também estão satisfeitas com o governo do Romeu Zema, né? E o Cleitinho, para mim é um exemplo, o Cleitinho. Claro que eu não conheço o coração dele, eu não sondo, quem sou eu para dizer, eita, não, o Cleitinho é a única alma que se salva dentro daquele Senado. Não, existem outros também honestos, competentes, claro que sim, né? Até na esquerda eu acredito que tenha pessoas honestas e competentes, não todos. É um perdido que se salva ali dentro, mas acredito que tenha. Mas com relação ao senador Cleitinho, você vê, né, a humildade que ele tem, é uma pessoa humilde, né? Eu achei interessante quando ele disse, não, eu vou de carro mesmo lá para o Senado. Sai de Minas Gerais e vai para Brasília de carro. Enquanto outros vão de avião, outros vão de jatinho. Aí eu pergunto, como pode um senador ganhar tanto dinheiro assim para ir em jatinho particular ou então alugar um jatinho para ir? Né? Interessante, né? Enquanto a casa de Cleitinho, ele mesmo disse que ele abre as portas para que as pessoas entrem na sua casa e vão lá almoçar com ele, conversar com ele. Ele mesmo disse que não aumentou o muro da casa dele, não anda com meio mundo de segurança, que na minha opinião deveria andar, não pelo fato de ser uma pessoa boa ou ruim, mas pelo fato de ser uma pessoa pública, de ser um senador, pela sua própria segurança. Interessante ele ter um segurança, mas ele é uma pessoa humilde, a gente vê isso, né? Lá dentro do Senado tem muitos advogados, doutor, médico, tem muitas pessoas formadas, graduadas, interessante, delegado, pessoas de alto nível, assim, eclesiasticamente falando, na sua profissão. O Cleitinho não. O Cleitinho é uma pessoa simples, humilde. Eu nem sei se ele é formado em alguma coisa. Mas
Ele tem a humildade. Eu vi ele uma vez no plenário dizendo: ó, gente, eu não tenho conhecimento desse assunto, mas aquilo que eu sei eu vou falar. E ele tem humildade para dizer isso. E o que eu acho mais interessante é que ele não tem o rabo preso. Ele não anda com corrupção. Porque se ele andar com corrupção, ele ia ficar calado em relação a muitas coisas. Mas ele mesmo disse com a sua boca lá no plenário: eu sou o primeiro aqui para assinar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. E ele mesmo disse: eu não tenho medo, porque a minha vida é limpa. Já pensou se todos os senadores tivessem uma vida limpa, independente, se não tivessem medo? Porque a maioria deles tem medo de serem julgados pelo STF. A maioria deles tem medo de serem perseguidos. Perseguição vai ter, mas quando você está limpo, você não tem o que temer. E um exemplo disso é o senador Cleitinho. É um exemplo ali dentro do Senado Federal. É uma pena, é lamentável que a maioria daqueles que estão ali apenas para se vender, como ele mesmo disse, para defender um partido. Outros estão ali pelos seus próprios interesses. Um ou outro pensa no povo, um ou outro pensa nos mais pobres, no trabalhador, um ou outro. É como ele mesmo disse, eles trabalham 3 dias por semana. 3 dias por semana, pelo amor de Deus. O trabalhador trabalha 6, outros trabalham 7, domingo a domingo. Enquanto os senadores trabalham 3 dias por semana. E tem emenda, né? Tem auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio avião, auxílio comida, auxílio segurança, auxílio carro, tem motorista, tem empregada, tem... É uma vida de luxo esses senadores e ganham muito dinheiro. Um tempo atrás, um salário de um senador era 33 mil reais. Hoje eu acho que beira uns 40. Mas quando vem colocar todos esses auxílios que eles têm, chegam a uns 100 mil reais por mês que cada um deve levar. 100 mil reais fora quando o governo federal quer pautar alguma coisa que compra eles. Aí bota dinheiro de rolo no bolso deles. No mínimo, esses senadores ali, os honestos não, os honestos devem levar uns 100 mil, vou dizer assim. Os corruptos devem levar uns 500 para lá. Não sei, eu estou só dando uma hipótese aqui, pelo fato de comprar, né, com emenda parlamentar, negócio secreto, né? Então, é triste, né? É lamentável. Quantos milhões não seria economizado? 503 deputados, mais 82 senadores, se eu não me engano, mais a Corte do Supremo. Se pegar o salário mensal desse povo todinho, faria tanta coisa aqui no Brasil. Já pensou quantos milhões não é gasto por mês com esses senadores, deputados e esses juízes do Supremo Tribunal Federal? Porque o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil é o mais caro do mundo. Do mundo. Imagina. Mas esse é o Brasil, né? Vai fazer o quê? Triste e lamentável. Graças a Deus, porque ainda uma alma se salva. Ainda tem outras, mas uma alma se salva. Cleitinho. Eu gostei dele, por isso que eu quis trazer esse vídeo para vocês. Se você gostou, deixa no comentário, curte, comente, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.